Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Pelágio e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, em específico o capítulo 1. Mas eu queria trazer para vocês um pouco sobre a visão geral da obra, que ela vai trazer para a gente essa reflexão, o compromisso com a luta pela justiça social e pela emancipação dos oprimidos através da educação. Sendo assim, ela vai ser uma obra que vai apresentar a concepção da educação voltada como uma ferramenta de transformação social e como ela vai construir uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, no primeiro capítulo, ele vai trazer 5 pontos importantes para a gente. Ponto 1. A justificativa do porquê está surgindo agora essa pedagogia do oprimido, do porquê ele está falando sobre isso. E no ponto 2, ele vai trazer essa contradição dos opressores com os oprimidos e a superação sobre a educação com ela. No ponto 3, ele vai trazer situações concretas de opressão e como os oprimidos viram isso. No ponto 4, ele vai trazer situações concretas da opressão e como os oprimidos estão vendo isso. E no ponto 5, ele vai trazer uma visão de como a sociedade, como um conjunto, ele é importante para que se libertem por meio da educação. No subcapítulo que ele fala, ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Bom, no decorrer da apresentação, eu vou trazer trechos do livro e vou explicar eles depois. No primeiro momento, o livro ele vai trazer esse trecho. Mais uma vez, os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como por bem. Descobrem que pouco sabem de seu posto no cosmos e se inquietam por saber mais. Então, vale ressaltar que essa pedagogia do oprimido, ela surge decorrente a outro estudo do Paulo Freire, que se chama Educação como Prática da Liberdade. Por isso que agora ele vai trazer um pouquinho sobre essa questão de desumanização da visão que o outro tem sobre a educação, que muitas vezes foi negada a ele. Então, ele busca trazer essa descoberta de si mesmos, por meio da educação, por meio do acesso aos direitos deles. Então, descobrem que pouco sabem sobre si, do seu posto nos cosmos e se inquietam por saber mais. Então, agora ele fala para a gente não ter medo, para as pessoas não terem medo de saber mais e saber sobre eles mesmos e buscar os direitos deles e se inquietarem com isso e procurarem melhorar a sua vida. Então, ele vai trazer bastante sobre esse processo de desumanização. E a desumanização é vista não apenas como uma viabilidade ontológica, mas como uma realidade histórica. Então, num primeiro momento, ele vai buscar trazer a desumanização, os termos desumanização com a humanização, e essa visão dos dois em conjunto. Então, a junção dos dois processos tem como função dar a capacidade de que os homens tomem consciência de que eles são seres inconclusos. Eles, por mais que achem que estão concluídos, que não têm direito a mais nada, que é aquilo lá, a vida deles, eles têm só aquilo, não precisam de mais nada, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não, agora eles têm que tomar consciência dessa inconclusão deles. E agora tomar posse da educação de maneira efetiva, tomar posse do que é direito deles. Então, esse processo de humanização, ele vai chamar de vocação dos homens. E ele cita que essa vocação muitas vezes é negada. Então, é uma vocação negada. E por ela ser negada, é afirmada no anseio da liberdade. Essa procura pela liberdade, pela justiça. E é uma luta dos oprimidos pela recuperação da sua humanidade que muitas vezes foi roubada ao longo da história. Então, ele vai trazer esse processo da desumanização como uma vocação histórica. E nessa, há uma distorção entre um ser mais e um ser menos. E essa vocação é resultado de uma ordem que alguém impôs sobre o outro. E essa injusta ordem gera uma violência dos opressores aos seres menos possuidores do seu conhecimento, dos seus direitos. Então agora ele vai trazer já vamos trazer o segundo ponto, que é essa contradição dos opressores com os oprimidos. E como isso é uma grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos, que é essa tarefa? O que é essa tarefa humanista?
é libertar-se a si mesmos e os opressores. Então é uma tarefa muito árdua e muito difícil para ambos aceitar e falar sobre os seus direitos. Então, essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores. Então, eles não se veem como opressores, eles só apenas estão exigindo os direitos que são acesso a eles, que são garantidos a eles. Nem se tornam de fato opressores dos opressores. Então, ele só está pedindo o mínimo para a humanização dele. Mas eles são restauradores da humanidade entre ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si mesmos e aos opressores. Então a pedagogia do oprimido, ela tem que ser forjada tanto pelo opressor quanto pelo oprimido. E essa tarefa vai ser uma luta incessante de uma recuperação de sua humanidade, do oprimido buscar incessantemente essa questão humanitária dele, ser vista como ser humano agora em meio social, por meio da educação. Então, vai ser gerada uma falsa generosidade, muitas vezes, do opressor, em que os opressores falsamente generosos têm necessidade de que a sua generosidade continue tendo a oportunidade de realizar-se da permanência da injustiça. Então, muitas vezes, ele está ali falando, não, eu tô sendo generoso, eu tô dando isso, mas assim, você me dá isso. E não é uma falsa e isso é uma falsa generosidade por meio dele. E aqui ele vai citar o homem novo, que são os oprimidos, renascidos a partir da superação e da contradição, com a transformação da velha situação concreta opressora, dando lugar a uma nova situação de libertação, para que eles se tornem eles mesmos, se tornando não opressores de outros, mas formadores de uma sociedade mais igual. E o grande problema está em como poderão os oprimidos, que hospedam os opressores em si, participação da elaboração como seres duplos inautênticos da pedagogia de sua liberdade. Então, agora, como eles vão fazer com que os opressores que habitam eles, porque eles aceitam a opressão, eles aceitam abaixar a cabeça para o ser mais, que é citado anteriormente. Então, como que eles vão fazer isso? E isso acaba gerando um medo da libertação deles. O medo dessa liberdade é de que se fazem objetos oprimidos, os oprimidos, medo da liberdade, que tanto pode conduzi-los a pretender ser opressores também, quanto pode mantê-los atados ao status de oprimidos e outros aspectos que merecem igualmente a nossa reflexão. Eles têm medo dessa liberdade justamente por agora eles saberem que eles têm direito, mas eles têm medo de falarem justamente por perderem digamos assim, a situação que eles já estão habituados. Então, eles têm medo de perder seus empregos por exigir os direitos deles, eles têm medo de falarem que algo não está agradável para ele. Então, esse medo de liberdade também se instala nos opressores, mas de uma maneira diferente, porque agora eles vão ter que se ajustar a eles, porque eles não, eles sabiam que eles deveriam fazer, mas agora está sendo exigido. E eles sabem que eles podem exigir isso. Então, é uma maneira diferente de ter medo dessa visão, dessa liberdade que agora eles têm. Então, nos oprimidos, o medo da liberdade é medo de assumir a sua voz, é medo de assumir o seu papel, é medo de falar. E nos opressores, é o medo de perder a liberdade de oprimir o outro, é o medo de impor o que eles querem, porque a autodesvalia vai ser uma característica dos oprimidos, que vai resultar na introjeção que fazem com que fazem a visão deles de opressores. E por isso os oprimidos eles vão sofrer muitas vezes essa dualidade entre ter medo de se tornar um opressor para o seu opressor
e ter medo de ser oprimido pelo seu opressor. Então aí ele vai ficar nesse conflito interno entre ele, de ser oprimido e aceitar, ser oprimido e não aceitar. Eu vou estar impondo uma coisa ao meu opressor, mas eu estou errado sobre isso. Então vai trazer muito dessa dualidade para o oprimido. E ele vai se tornar, ele vai ter medo, né, na verdade, dessa liberdade. E a pedagogia do oprimido, que no fundo é uma pedagogia dos homens empenhando-se, na verdade, pela luta por sua libertação, tem raízes aí. Os oprimidos hão de ser exemplos para si mesmos, na luta por sua redenção. E aí vale ressaltar que os oprimidos hão de ser exemplos para si mesmos. Então, a partir de um que tem voz e tem acesso à educação, e vai falando para o outro, que vai falando para o outro, que vai falando para o outro, eles têm essa libertação. E é aí que vai surgir essa libertação por meio da informação. Um caso que é muito importante na literatura, tem um livro que chama Becos da Memória, da Conceição Evaristo. E ela é uma autora negra brasileira. Num trecho desse livro, ela vai trazer uma história de um jovem que ele teve acesso à educação por uma falsa generosidade do dono da Casa Grande, porque esse jovem viu a morte de um parente dele e o dono da Casa Grande soube que ele viu, então para calar esse jovem, ele fala assim: "Não, meu querido, vem aqui, vamos estudar com meu filho na Casa Grande. Você vai ter acesso à educação, você vai ser um menino letrado, você vai ser o maioral." Então, ele vai ter acesso a essa educação por meio dessa falsa generosidade. Não porque ele era um jovem trabalhador e ele queria e ele procurou, mas porque ele viu a morte de um parente seu e o dono da Casa Grande soube. Então, colocou ele nessa questão das aulas como uma falsa generosidade, uma maneira ali de cobrir e silenciar ele. E quando ele teve acesso à educação, ele saiu das aulas e foi em viagens por diferentes lugares, levando a educação que ele teve. Então, ele soube ser um exemplo na luta pela redenção dele. Agora a gente vai ver a situação concreta de opressão e os opressores, como eles vão estar reagindo a essa questão. Ele traz um trecho que fala assim: vão sentir-se agora na situação como oprimidos, porque se antes eles podiam comer, vestir, calçar, educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não calçavam, não vestiam, não estudavam e muito menos passeavam, quanto mais ouvir Beethoven. Qualquer restrição a tudo isso, em nome do direito de todos, lhes parece uma profunda violência ao seu direito de pessoa. Então, esse ter mais na exclusividade não é um privilégio de desumanização e na inautenticidade agora dos demais. Mas é um direito intocável deles terem mais e serem exclusivos. E esses direitos, eles conquistaram com esforço, com a sua coragem, e que se os outros não tiveram acesso a isso, é porque eles eram invejosos, eles não eram capazes, eles eram preguiçosos. Então, eles não têm por que ter direito a isso. Então, o direito na questão do oprimido, agora o oprimido ele é visto como mal agradecido e invejoso, porque são sempre vistos os oprimidos como seus inimigos em potencial, e que eles têm que se observar, ele tem que ficar sempre em alerta para ele continuar sendo mais. Porque, como diz aqui, por isto é que, para os opressores, o que vale é ter mais, e ser cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos, ou do nada ter dos oprimidos. Ser para eles é ter e ter como classe o que tem. Então, para eles, o oprimido, ele na verdade não tem direito a nada. Se ele não tem direito, é porque se ele não tem nada, é porque ele é preguiçoso, é porque ele é invejoso, e não porque ele não tem consciência de que ele é um ser incompleto, de que ele precisa de algo. Já na situação concreta de opressão dos oprimidos, ele tem a autodesvalia
que é uma característica dele. Então ele vai se ver como ser desvalorizado, porque vai ter sempre sendo reforçado da visão da situação do opressor, de que ele é preguiçoso, de que ele não tem direito, de que se ele não tem nada, é porque ele não foi atrás, é porque ele não tem consciência, é porque ele não se esforçou. Então, até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, tomem consciência de que eles estão sendo oprimidos, eles acabam tendo a fatalidade de aceitarem aquela situação, aquela exploração de que eles sofrem. Então, há, por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor. Uma irresistível atração em aceitar o que está acontecendo com ele, pelos seus padrões de vida. Participar destes padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação, querem a todo custo parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos de classe média, cujo anseio é serem iguais ao homem ilustre da chamada classe superior. Então, promove-se assim uma falsa esperança de que o opressor, né, com essa questão da classe média, tem que ser ele. Então, ele tem que ser igual a ele, entendeu? Então, aí é contido a aspiração de ser como ele, de imitá-lo. Então, daí acontece essa autodesvalia, que é uma caracterização do oprimido, porque resulta da introjeção que eles têm da visão sobre o opressor. Enquanto isso, se encontra nítida a sua ambiguidade, que os oprimidos dificilmente lutam, nem sequer confiam em si mesmos para serem melhores e não iguais a eles, serem melhores até, ou se não terem uma coisa igualitária sem querer ser mais, sem estar exigindo muito deles, estar exigindo o básico, exigindo o que é direito deles. Então, tem a crença difusa mágica na invulnerabilidade do opressor. Então, ele tem que se ver como ser igual ao seu opressor, mas no sentido de eu tenho os mesmos direitos que ele, e não eu quero ser igual a ele. Eu tenho os mesmos direitos que ele, eu sou um ser igualitário, querendo ou não, mas eu tenho os mesmos direitos, eu sou igual a ele e eu posso também ser até melhor que ele. Então, é por isso a tomada de consciência de que há nessa relação a necessidade da luta, de sua luta pela conquista de liberdade e autoafirmação dele em meio à sociedade. Bom, e no último ponto a gente vai falar sobre essa questão de ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho e os homens, na verdade, eles se libertam em conjunto, em comunhão. Então, de destruição da vida, da sua ou da do outro, oprimido também. Então ele vai tratar sobre esse diálogo crítico e libertador, onde somente os oprimidos descobrem nitidamente o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando assim sua conivência com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é que não seja cinja a mero ativismo, mas esteja associado a sério empenho de reflexão, para que seja praxe. Tem de ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a luta por sua liberdade. Então, pode variar dependendo da sua condição histórica, do seu nível de perspectiva da realidade. Então, o oprimido, ele tem que estar junto, o opressor tem que estar junto com o oprimido para que seja uma ação efetiva essa construção por uma sociedade mais igualitária. Então, substituir o antidiálogo e colocar o diálogo como uma forma construtora da libertação deles. E então, com que eles não sejam mais coniventes com as questões de oprimidos.
não seja mais conivente com a opressão que eles sofrem, o que pode variar de acordo com o que cada um vê como sendo oprimido, o que é a opressão para eles. E eles pretendem, então, a libertação deles sem uma reflexão não é um ato muito bom. Então, eles procuram esse diálogo como uma forma de reflexão para a libertação deles e transformar, assim, eles conscientes do que podem ou não. Então, é reconhecendo esta dependência dos oprimidos como ponto vulnerável que se deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em independência. Não podemos esquecer que a libertação dos oprimidos é a libertação de homens e não de coisas. E essa vai ser o que ele cita como uma ação libertadora. Então, agora, eles vão ser seres conscientes de que eles têm direitos e que eles não são agora, eles não devem ser mais tratados como os animais, que eles eram tratados anteriormente por não possuírem consciência dos direitos que eles tinham. Por fim, a pedagogia do oprimido, como uma pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro é que os oprimidos vão se desvelando o mundo da opressão. Então, eles vão vendo que eles sofrem opressão. Eles vão vendo o que está acontecendo e vão compreendendo na prática com a transformação. E o segundo ponto é que ele é transformadora da realidade opressora. E essa pedagogia, ela deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanência de libertação. Por isso é que somente os oprimidos libertando-se podem libertar os opressores também. Enquanto uma classe que oprime, nem que liberta e nem que se libertam. É importante a gente ressaltar aqui, para conclusão, que é por isso mesmo é que a luta dos oprimidos é necessária e se faça para a superação. E rompa essa contradição que se acha. E essa superação é o surgimento desse homem novo que ele também cita no texto. Não mais opressor, não mais oprimido, mas um homem libertando-se, buscando essa liberdade. Precisamente porque se sua luta é sentido de fazer-se homem, que estava sendo proibido de ser. E por isso a educação vai se fazer uma ferramenta transformadora e consolidadora de uma sociedade mais igualitária. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção.